Fala pessoal, Luiz Reis aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o texto no React Native, né? Quem veio da web, assim como eu vim da web, sente falta de uma coisa que é muito útil na web, que é você ter uma propriedade global, né? Você define lá dentro do HTML como vai ser todo o texto da sua aplicação, a fonte que vai ser usada. E no React Native, como o texto no React Native não pode vir dentro de uma view direto, né? Ele tem que estar embrulhado dentro de uma tag text. É uma dificuldade porque você não tem como padronizar um texto na aplicação. Temos aí uma opção de usar o Styled Components, né? A maioria das pessoas já conhece aí, principalmente é muito útil para quem veio da web porque usa a sintaxe, né, do CSS padrão. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma outra alternativa de você definir seus textos globais na sua aplicação, beleza? Então, bora para mais esse vídeo. Então, pessoal, o React Native ele tem esse componente chamado text. Então, todo o texto da aplicação que você colocar na tela, ele vai ter que estar dentro de um componente de texto. Ele não pode igual na web, né? Na web a gente tem a view, a div, né, no caso, e pode colocar um texto direto dentro dela. Eu consigo definir, inclusive, de forma global, né? Por exemplo, olha, tudo que está dentro do body da minha aplicação vai usar essa fonte, vai usar essa cor, esse texto, esse é o padrão. E no React Native a gente não tem isso. Uma das alternativas que eu já citei na introdução é usar uma biblioteca que chama Styled Components, né? Para você usar a sintaxe de CSS, né? E você cria componentes estilizados lá. Mas nesse vídeo aqui nós não vamos usar o Styled Components, né? Eu quero criar os componentes de texto padrão da aplicação, mas ainda quero continuar usando essa sintaxe aqui do React Native para estilização. Então, pessoal, aqui, por exemplo, dentro todos os meus textos que eu tenho na aplicação, eu tenho que definir aqui o estilo dele, né? Do texto. Posso colocar estilos adicionais e tudo, mas se eu tiver uma outra tag text aqui, olha, por exemplo, eu tenho que repetir essa mesma questão. Eu tenho que criar de novo o estilo dela, mesmo que seja um estilo que eu tenho repetição na minha aplicação. Então, o que nós podemos fazer, pessoal? Aqui dentro de componentes, olha, eu vou criar um novo arquivo. Na verdade, eu vou chamar de texts. Vou criar a pasta /index.js. Então, nesse arquivo aqui, eu vou criar os meus componentes de texto, beleza? Então, o que eu vou precisar aqui? Eu vou criar um componente padrão aqui. Vou chamar aqui, por exemplo, de txt, que vai ser meu texto mais padrão. Eu não vou dar um export default aqui, porque eu quero que nessa mesma página aqui eu tenha vários componentes de texto. Eu posso criar um texto para header, um texto mais personalizado. Então, como eu posso ter vários componentes de texto, né, eu prefiro deixar só aqui o export. E aqui eu tiro esse default aqui. Então aqui eu posso adicionar. Então aqui que eu vou precisar? O próprio texto, o style sheet aqui para eu fazer a estilização do texto. Eu não preciso da view, vou tirar a view aqui. Então, o que esse componente meu próprio de texto vai exportar? Um componente de texto e mais nada. Eu vou utilizar aqui o meu props, né? Todo o componente ele recebe as propriedades aqui como parâmetro da função, né? Como é um componente funcional. Então, como é que eu faço aqui, pessoal? Esse props aqui é um objeto, né? Então, quando você já sabe as propriedades que vai vir, o que você faz? Você já usa como objeto aqui e já coloca a propriedade que você quer. Por exemplo, color, font size, dando exemplo, tá, pessoal? Mas como eu não sei o que vai vir de propriedade, eu simplesmente coloco props. Porque aqui vai vir tudo que eu passar... tudo que eu escrever aqui no componente, né? Quando eu estiver colocando ele, vai vir como uma propriedade nesse objeto aqui, como um item nesse objeto. Então, por exemplo, quando eu estiver usando lá o txt, eu escrevo assim, ó, txt, abriu, fechou, e aqui eu passo, por exemplo, number of lines, que é uma propriedade de texto, né? E aí eu coloco aqui duas, dando exemplo. Aqui, olha, ele vai vir props.number of lines. Então, tudo que eu passar aqui como propriedade, ele vai vir como uma propriedade no objeto props, beleza? Então, se isso aqui é um objeto, pessoal,
e eu quero passar esse objeto inteiro para cá, como é que eu faço isso? Eu vou dar um spread no objeto. Eu crio um objeto aqui, faço esse símbolo de spread e escrevo props. Automaticamente, tudo que eu passar na minha propriedade lá em cima, por exemplo, vou voltar aqui lá no meu texto. Imagina quando eu estiver usando esse componente de texto. Vai estar aqui, por exemplo, Luiz. E aí eu vou colocar aqui style. E eu vou colocar aqui color red, por exemplo. Automaticamente, pessoal, esse style color red, ele vai passar para cá, ó, vai ficar aqui. Por quê? Porque eu estou pegando o componente, o props, ele vai estar aqui no props, né? Vai estar props.style. Esse estilo aqui vai vindo assim, né? No props.style. E aqui eu vou estar espalhando esse props aqui. Esse spread operator ele faz isso. Ele pega cada propriedade do props e joga ela direto aqui. Cada propriedade ele vai jogando aqui. Então, assim que vai funcionar para você pegar as propriedades que você quiser, que não sejam default, digamos assim, né? E ele passa para cá. Beleza? E como que você passa, pessoal, o conteúdo? Eu tô aqui, né, com a minha tag texto quando eu estiver usando ela, e aqui eu tenho o meu nome, Luiz. Esse aqui é um conteúdo, não é uma propriedade, então ele não vai vir no props. E eu não quero que ele seja espalhado aqui, eu quero que o conteúdo venha aqui, certo? Então como é que eu faço isso? Props.shield. Só que eu não posso colocar assim também, pessoal. Por quê? Porque aqui é uma componente de texto, então ele vai entender isso aqui literalmente como um texto. Então eu tenho que colocar como uma variável. Então eu coloco também entre chaves, beleza? Beleza. Então aqui eu vou tirar isso aqui, obviamente. Então o nosso componente de texto, ele já está funcional. Se eu salvar aqui, olha, vou lá agora no meu keyboard, que é o meu teclado aqui. E eu vou vir aqui, vou importar esse componente de texto, que a gente chamou de txt, from component texts. Então o que eu faço? É só usar ele aqui, ó. Automaticamente ele não vai fazer diferença nenhuma no teclado. Aqui deu um erro, né, pessoal? Porque o arquivo aqui, olha, do texto não está chamando index, né? Ele está index com H aqui, né? Então vou renomear aqui. Por isso que ele não reconheceu o caminho. Vamos lá no componente de texto. Aqui é children, né? E pronto, já está funcionando o nosso texto com a mesma estilização que já estava. Por quê? Porque ele pegou aqui o meu estilo. Deixa eu ver. Ele pegou aqui a minha própria estilização. Então eu já tenho agora um objeto de texto que é personalizado, né? Já tenho meu próprio objeto de texto. Então o que eu vou fazer, pessoal? Como aqui no teclado eu já tenho esse meu padrão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que está nesse estilo key.txt aqui, que é a minha fonte praticamente mais padronizada que eu tenho aqui no aplicativo, e vou passar esse estilo lá para o meu texto. Então aqui eu vou criar o meu txt, e aqui eu passo a minha propriedade. Vou copiar aqui de novo. E aqui eu passo minha propriedade de estilo. Por enquanto ele ainda não está usando isso aqui, né, pessoal? Então aqui, se eu quiser usar esse estilo, eu passo para cá o styles.txt. Mas ele ainda não está usando esse estilo aqui, pessoal. Por quê? Porque esse estilo aqui está vindo antes dessa outra propriedade aqui. Olha, se eu vier aqui e trocar aqui minha cor aqui para vermelho, olha aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai trocar o teclado para vermelho. Se eu quiser que o meu estilo default sobreponha o que vem, aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Beleza? Aí ele vai primeiro colocar o estilo que veio de lá e depois o meu. Então, pessoal, para eu desativar o meu estilo que vem do componente, é só eu agora não passar essa propriedade de estilo por aqui, ó.
Só que o que acontece? Agora ele vai obedecer o meu estilo padrão. Qual que é o problema nesse caso específico aqui, pessoal? Se eu passar qualquer estilo aqui, qualquer que seja, vamos colocar que eu quero passar só o font size aqui. Font size 20. Ele perdeu todas as outras propriedades de estilo. A cor, o bold. Por quê? Porque ele substitui essa própria estilo pela próxima que vem. Então eu não posso passar propriedades assim de estilo, beleza? O que eu posso fazer, pessoal, para conseguir incrementar o meu estilo no estilo padrão do texto? Eu vou criar uma tag diferente de estilo aqui, que vai ser aqui, eu vou voltar aqui o estilo que estava, porque eu preciso de uma propriedade aqui que já estava definida, né, que é o font size. E aqui que eu vou fazer, eu vou tirar essa propriedade de estilo de texto, vou passar aqui como um array, igual já está mesmo um array. Em vez de estilo, eu vou colocar add style. Em vez de estilo, eu vou colocar add style, que é um estilo adicional. Beleza? Não vai ter efeito nenhum, vai continuar com o estilo normal. O que eu vou fazer aqui, pessoal? No meu estilo, eu vou pegar, vai ser esse estilo normal que eu tenho, vírgula, um objeto vazio aqui, e nesse objeto eu vou passar o meu props. Tem que dar um spread também, né, pessoal? E aqui eu tiro o array, tá, pessoal? Então, basicamente, o que esse estilo adicional está fazendo? Pessoal, eu tenho o meu estilo padrão, e se eu quiser adicionar um estilo, eu só adiciono dessa forma. Bem simples, tá vendo? Eu vou pegar aqui se eu quiser mudar o tamanho da fonte, igual eu precisei de fazer aqui, e eu não posso criar aqui, se eu criar uma tag style aqui, ele vai sobrescrever todo o meu estilo padrão. Mas eu posso criar uma propriedade nova para o meu objeto, que vai ser o meu estilo adicional. Bem simples, tá vendo? E bem útil também, né? No caso aqui, por exemplo, nas teclas que são Enter ou a tecla que tem espaço maior, eu queria uma fonte de texto menor, beleza? Então, assim que eu fiz para passar. E agora, pessoal, que o meu componente de texto está pronto, eu posso utilizar, por exemplo, em outros componentes. Por exemplo, aqui na minha header, eu tenho os meus textos, por exemplo, reload e configs, que é mais ou menos o mesmo tamanho do texto padrão. O que eu vou fazer? Vou substituir aqui por txt. Vou substituir esse de baixo aqui também por txt. Deu errado porque eu não importei o txt, né, pessoal? Vou importá-lo aqui, ó. E aí já continua funcionando a mesma coisa, tá vendo? Tá idêntico. Por quê? Porque o meu style aqui, eu ainda estou passando o padrão. Se eu tirar o meu estilo aqui, agora sim eu estou usando o meu estilo lá, cor, fonte e tamanho do texto lá do txt. Inclusive, pessoal, vou padronizar meu tamanho aqui também no componente, embora é o tamanho padrão do React Native. Eu vou colocar aqui o meu font size, né? Beleza. O config sumiu aqui porque eu tirei o estilo txt e eu não tirei daqui, né? Beleza. Então funcionando belezinha. Agora, pessoal, se eu usar esse txt aqui, ó, no meu título, no meu título na header, né? Vou tirar a propriedade aqui de novo. O que vai acontecer? Minha header ficou pequenininha, porque o meu texto era 16, né? Font size 16. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, esse padrão de estilo. Aqui no meu componente de texto eu vou criar uma outra constante dessa. Primeiro eu vou colar o título aqui, vou criar uma outra constante e eu vou chamar ela de title. A diferença aqui é que eu vou passar o componente, o title aqui, né? E eu posso passar as mesmas propriedades adicionais aqui, tá? Então aqui, em vez de texto ou de txt, vai ser title. E aí eu posso importar também o title. Então vai ficar aqui, ó, texto e título importado do meu arquivo de textos.
Quando eu der um salvar aqui, o meu title já voltou ao tamanho normal e ainda aceita propriedades adicionais, né? Eu posso colocar aqui, ó, add style. Então eu vou adicionar um estilo. Eu tenho que passar assim, né, com duas chaves. E eu vou colocar, por exemplo, aqui, olha, color, sei lá, asterisco 6F6, um verdezinho. Mudou a cor, tá vendo? Então, é isso aí, pessoal. Dessa forma, você consegue criar vários tipos de textos na sua aplicação, né? Você consegue criar os textos que são de título, textos que são, por exemplo, de subtítulos, textos que são o texto padrão da sua aplicação. Engloba todos eles em um único arquivo, né? Então, por exemplo, olha, eu quero mudar a cor dos textos da minha aplicação. Eu prefiro que seja um azulzinho, sei lá, o mesmo verde, né? Na verdade, 6F6. Então, automaticamente, quando eu salvar esse arquivo de texto, todos os textos da minha aplicação obedeceu aquele estilo. E qual que é a vantagem principal disso, pessoal? Eu não preciso de passar, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu passei esse font size porque no teclado aqui eu tenho um ajuste de font size, obviamente. Mas agora, na minha header, por exemplo, aqui, olha, eu só passei o TXT e o reload, mas o estilo já veio todo definido, né? Eu já criei meu estilo padrão de texto. Então, toda vez que eu usar TXT, ele já vai saber que eu quero usar uma fonte branca, o texto bold, a fonte size 14. Então é assim que você estiliza a sua aplicação sem usar o Styled Components, né, pessoal? Nada contra o Styled Components, só que o Styled Components ele não vai usar essa sintaxe aqui, né? Ele usa a sintaxe de web, né, para fazer as propriedades de texto. É uma boa opção também, mas você consegue fazer sem nenhuma biblioteca externa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajude esse conteúdo a chegar a mais gente, dando um like aí, comentando. E até a próxima. Fui, valeu!